Bom dia a todos. Bom dia a todos que estão nos vendo aqui de todas as capitais e outros pontos também. Sejam bem-vindos a mais uma semana intensa de matemática e ensino de matemática. Rapidamente, que o professor Elon vai fazer uma pequena abertura. Nosso horário de trabalho de segunda a sexta. Pela manhã, 2 aulas expositivas. E sabendo que a qualquer momento podem fazer perguntas que, se não forem respondidas imediatamente, serão anotadas e respondidas depois. Após o almoço, vocês serão divididos em grupos para a sessão de exercícios, de problemas. Aqui no Rio de Janeiro, assim que vocês saírem da parte da manhã, vocês verão aí fora os grupos a que cada um pertence. E a parte talvez mais importante do dia é a sessão de discussão, onde vocês virão para cá, tomar o nosso lugar e mostrar aquilo que conseguiram, expor as suas dúvidas e suas soluções. Evidentemente, ninguém espera que vocês consigam resolver todos os problemas propostos, mas esperamos que trabalhem e nos digam o que conseguiram. Ok? Então, vamos ter uma semana bastante interessante, toda aqui voltada para a matemática e para o ensino. Obrigado. Bom dia também para mim, de minha parte. Nós vamos começar mais uma vez as nossas atividades com esse programa que o nosso projeto é cobrir o material, ou pelo menos boa parte dele, o material contido no livro Matemática do Ensino Médio, volume 1, que vocês já receberam, seus exemplares, aqui no Rio e nos outros estados que estão participando do nosso programa. Talvez não seja demais insistir no ponto de que nós não vamos aqui ensinar a ensinar. Nós vamos discutir a matéria do ensino médio e dar, a cada momento que for conveniente e apropriado, dar sugestões a respeito de como abordar esses temas na classe. Mas nós acreditamos que quando o professor entra na sala de aula, ele é dono da sua vontade. Isso é um fato, e ninguém pode controlar isso. Então, você tem que focalizar o professor e fazer com que ele entenda aquilo que ele está ensinando, o que ele pretende ensinar. O resto é por conta dele. Cada um tem seus dotes, seus dons, sua maneira de ensinar, sua maneira de abordar o problema. O importante é que ele saiba, tenha conhecimento daquilo que ele está querendo, do conhecimento que ele está querendo passar para os alunos. Ok? Nessa primeira aula, nós vamos falar de 2 temas, que são conjuntos e números naturais. Toda a matemática, hoje em dia, é apresentada dentro dessa linguagem. Isso é uma coisa mais ou menos recente, se vocês olharem dentro do ponto de vista global, do espectro da matemática, desde tempos pré-históricos até hoje, a noção de conjunto, como sendo utilizada em matemática, ou melhor, a técnica de utilizar a linguagem dos conjuntos para expor matemática, para apresentar matemática, para fazer matemática, é uma coisa recente. Se você olhar os trabalhos de grandes matemáticos como Gauss, já nem digo Newton, Gauss, Cauchy, gente mais recente, a palavra conjunto não aparece. O símbolo de A pertence a B, um elemento pertence ao conjunto, essa noção não tinha sido formalizada. Mas recentemente, com o desenvolvimento da matemática, ficou claro que a linguagem de conjuntos é a linguagem mais adequada
para dar à matemática aquelas duas qualidades que fazem dela um instrumento precioso dentro do âmbito da cultura humana, que são precisão e generalidade. Essas duas características, elas mais ou menos definem a matemática no âmbito das demais áreas do conhecimento humano. Precisão e generalidade são qualidades que são obtidas utilizando-se a linguagem de conjuntos. Portanto, é natural que, ao iniciar o programa de matemática do ensino médio, se comece com a noção de conjunto. Não teoria dos conjuntos. Teoria dos conjuntos é uma matéria que existe, é uma parte da matemática profunda, difícil e absolutamente desnecessária para quando se trata de matemática nesse nível. Não há necessidade nenhuma. Não há tampouco necessidade nenhuma de noções de lógica formal para poder entender matemática. Todas essas noções básicas, elementares de lógica, elas podem ser perfeitamente entendidas, explicadas e utilizadas mediante o manuseio adequado dos conjuntos, como nós vamos ver agora. Tá certo? Muito bem. Então, a noção de conjunto é familiar a todos os alunos e aos professores também. E a única coisa que interessa quando a gente se depara, ou melhor, não é bem a única coisa, mas a primeira coisa e a coisa mais fundamental é, dado um conjunto e dado um elemento, saber se esse elemento pertence ou não pertence ao conjunto. Se pertence ao conjunto, a gente usa esse símbolo. E se não pertence, a gente usa esse símbolo aqui. Muito bem. E o que é que significa pertencer ou não pertencer a um conjunto? Um conjunto é definido mediante propriedades ou condições. Na verdade, a noção de conjunto é o artifício matemático adequado para se tratar, manusear e operar com as noções de propriedades e condições. Por exemplo, seja X o conjunto dos números naturais pares. Esse conjunto, que é formado pelos números 2, 4, 6, 8, 10, etc., é definido pela propriedade de que o número n pertencente a x, quando o n goza da propriedade de que n é um número natural par. Então, essa propriedade aqui é a propriedade que define esse conjunto. Certo? Outro exemplo, em que às vezes é mais conveniente falar, às vezes é indiferente falar em propriedade ou em condições, mas às vezes a propriedade é uma coisa mais adequada, depende do contexto. Às vezes condições. Por exemplo, o número x que satisfaz a condição x2 menos 3x mais 2 igual a 0, define também um conjunto y de todos os elementos de todos os números reais, tais que x2 mais 3x, menos 3x mais 2 igual a 0. Então, a condição x2 menos 3x mais 2 igual a 0 é a condição para que um elemento x pertença ao conjunto. Quer dizer, o x vai pertencer a esse conjunto se somente se x2 menos 3x mais 2 igual a 0. Isso é uma condição. Satisfaz a condição. Se x satisfizer essa condição, então x pertence ao conjunto y. Se x não satisfizer essa condição, não pertence. Uma coisa que é preciso cuidar, mas o problema de linguagem que boa parte dos meus colegas não obedece,
é o seguinte: não é correto dizer satisfaz uma propriedade. Ninguém satisfaz uma propriedade. Eu tenho a propriedade, eu não tenho a propriedade. Eu gozo da propriedade, eu não gozo da propriedade. Satisfaz uma condição. Mas isso é uma questão de português, mas é bom a gente falar corretamente a nossa língua, né? Então, propriedade e condição são objetos com os quais a gente lida todo o tempo. E esses objetos encontram sua formulação, a sua formalização adequada mediante a noção de conjunto. Ok? Qual a vantagem de usar conjuntos em vez de usar propriedade ou condições? Não é que a gente não use, mas a gente substitui a propriedade e a condição por um conjunto. É que os conjuntos possuem uma álgebra. Uma álgebra, ou seja, dados dois conjuntos, você pode formar um terceiro conjunto com eles dois. A reunião de dois conjuntos é o conjunto de todos os x, tais que x pertencente a x ou x pertencente a y. Então, esse símbolo aqui é uma forma matemática de usar a palavra ou. Ou é equivalente à reunião. Enquanto que esse aqui esse símbolo substitui a conjunção e. Um é alternativa, o outro é conjuntiva, aditiva. Muito bem. Então, essas operações, juntamente com uma terceira noção, que não é bem uma operação, mas é uma relação, x está contido em y. Quando a gente diz x contido em y, isso significa dizer que todo elemento de x pertence a y. Então, nesse caso, se diz que x é um subconjunto de y. Isso são coisas que todos vocês sabem, eu estou repetindo aqui só para enfatizar a circunstância de que conjunto é uma forma matemática de substituir propriedades ou condições e que as operações com conjuntos e as relações entre conjuntos substituem e explicam certas noções de lógica. Por exemplo, uma noção extremamente utilizada em matemática é a noção de implicação. P é uma, digamos, uma propriedade ou uma condição ou uma afirmação, e Q é outra propriedade, outra condição, outra afirmação, que se referem a objetos de um determinado conjunto. Isso aqui a gente lê P implica Q. Então, esse símbolo significa implica ou acarreta. Essa expressão, que é extremamente útil, né, e empregada a todo momento em matemática, ela significa o seguinte: isso quer dizer o quê? Quer dizer que é frequente a gente encontrar em livros elementares utilizados no ensino médio uma explicação sobre esse conceito, que é uma explicação que é, no mínimo, curiosa. Diz assim, vocês encontram isso em vários livros assim. P implica Q, significa dizer que Q é uma consequência de P. Isso não diz nada. É substituir uma palavra por outra. Consequência ou implica.
Mas dentro desse princípio, que todas as noções básicas, fundamentais de lógica devem ser expressas mediante as noções sobre conjuntos, isso significa o seguinte: se eu chamar de X o conjunto dos objetos que cumpre a condição P ou que gozam da propriedade P, porque aí tanto faz. E se eu chamar de Y o conjunto dos objetos que gozam da propriedade Q ou cumpre a condição Q, então a afirmação de que P implica Q significa que X está contido em Y. Então, essa afirmação de que P implica Q, que é a afirmação básica em todos os argumentos matemáticos, ela significa uma inclusão de conjuntos. A inclusão de conjuntos goza de propriedades que são absolutamente naturais, óbvias, mas que são fundamentais no raciocínio matemático. E essas propriedades, por conseguinte, se traduzem em propriedades da implicação lógica. Por exemplo, quais são as propriedades fundamentais da relação de inclusão? O conjunto X está contido no conjunto Y. As propriedades são reflexividade, a relação X está contida em Y goza das seguintes propriedades: propriedade reflexiva, a propriedade antissimétrica, e da propriedade transitiva. A propriedade reflexiva é que X está contido em X. Todo elemento de X é elemento de X. Essa propriedade, ela se traduz em lógica como sendo uma tautologia. Isso que se chama de uma tautologia. Antissimétrica quer dizer, se X e Y, se X está contido em Y e Y está contido em X, então X é igual a Y. Essa propriedade caracteriza a noção de igualdade entre conjuntos. Quer dizer, dois conjuntos são iguais se contêm os mesmos elementos. Porque aqui diz o seguinte: se X está contido em Y, ou seja, se todo elemento de X pertence a Y, e Y está contido em X, ou seja, também todo elemento de Y pertence a X, então X é igual a Y. Quer dizer, dois conjuntos são iguais quando têm o mesmo elemento. E esse é o modo pelo qual todas as demonstrações matemáticas que procuram provar que duas condições são equivalentes, elas atuam desse modo. Prova que todo elemento que cumpre uma condição cumpre também a outra e vice-versa. Vou falar um pouco mais sobre isso já. E transitiva é se X está contido em Y e Y está contido em Z, então X está contido em Z. Bom, traduzindo isso em termos lógicos, essas três condições, essas três propriedades da relação de inclusão se traduzem assim. A primeira diz que toda proposição P, toda afirmativa P implica em P. Toda propriedade P, todos os conjuntos, todos os elementos que gozam da propriedade P
gozam da propriedade P. Isso é óbvio, né? A outra é que se P implica Q e Q implica P, se P implica Q e Q implica Q, então P e Q, aí eu estou agora introduzindo um novo símbolo que significa que P e Q são equivalentes. Então, essa é outra relação lógica. P e Q são equivalentes, significa exatamente, pelo que está dito ali, que P implica Q e Q implica P. Outra forma de dizer que P implica Q é dizer que P é uma condição suficiente para Q, ou que Q é uma condição necessária para P. O nosso querido e amigo Morgado costumava dizer, com a sua experiência de professor de muito tempo, que os alunos não têm dificuldade nenhuma em entender condição suficiente, mas necessária é uma coisa mais difícil de entender. E eu refleti um bocado sobre isso. Por que será que as pessoas entendem rapidamente que para que o número seja par, é suficiente que ele seja divisível por 2. Mas condição necessária é um negócio que os alunos têm dificuldade de entender. Mas quando x está contido em y, x define uma condição P e y define uma condição Q, significa que P é suficiente para Q e Q é necessário para P. Então, essas condições são condições equivalentes. E a terceira propriedade é que traduz assim: se P implica Q e Q implica R, então P implica R. Isso aqui é a base do chamado silogismo matemático. Silogismo lógico, aliás. Isso aqui é o silogismo. Se P implica Q e Q implica R, então P implica R. Então, essas são as propriedades da relação de inclusão, sendo que existe uma relação de inclusão que é estranha. Existe um conjunto chamado conjunto vazio que, durante alguns anos, no apogeu da chamada matemática moderna, era a dor de cabeça dos pais das crianças que iam para a escola e traziam problemas dados pelas professoras sobre o conjunto vazio. Saber se o conjunto cujo único elemento é o conjunto vazio é igual ao conjunto vazio, coisas desse tipo. Mas o conjunto vazio é muito simples, é o conjunto, todo conjunto é definido por meio de uma propriedade. Esse conjunto é um conjunto que é definido por meio de uma propriedade contraditória. Qualquer propriedade contraditória define o conjunto vazio. Por exemplo, o conjunto vazio é o conjunto de todos os objetos x, tais que x é diferente de x. Então, isso é uma propriedade contraditória. Então, esse é o conjunto dos objetos que satisfazem essa condição é o conjunto vazio. Então, esse conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Isso é uma coisa que causa um pouco de perplexidade, mas se a gente pensar um pouquinho, a gente vai ver que é absolutamente natural. Porque qual é a negação de x está contido em y? X contido em y significa que se x pertence a x, então x pertence a y. Essas duas afirmativas dizem a mesma coisa, só uma com palavras e outra com símbolos.
Quer dizer, todo elemento de x é elemento de y. A negação de x contido em y é x não está contido em y. Então, o que é que significa? Isso significa que não é verdade que todo elemento de x seja elemento de y. O que quer dizer isso? Não é verdade que todo elemento de x seja elemento de y. Significa que existe pelo menos um x pertencente a x que não pertence a y. Então, a negação de x está contida em y quer dizer que existe pelo menos um elemento de x que não pertence, ou seja, um elemento que pertence a x e não pertence a y. Ora, se o conjunto vazio não estivesse contido num certo conjunto x, então existiria algum elemento do conjunto vazio que não estaria em x. Mas o conjunto vazio não tem elementos. Então, é impossível, né, leva a uma contradição admitir que o conjunto vazio não esteja, que existe algum conjunto X que não contenha como subconjunto o conjunto vazio. Agora, uma coisa que é fundamental em relação... Bom, então isso aí é uma inclusão meio esquisita, mas a gente é obrigado a admitir isso, tá? Por causa disso, uma propriedade que é contraditória, ela implica em qualquer outra. Quer dizer, se a propriedade P não é gozada por nenhum objeto, quer dizer, se P é uma condição que não é satisfeita por nenhum objeto, então é uma propriedade contraditória, por exemplo, a propriedade de x ser diferente de x, essa propriedade implica em que, qualquer que seja Q. Por exemplo, se um professor chegar na classe e dissesse, olha, para esse curso, todos os alunos que tiverem 5 metros de altura ou mais passarão com a maior nota sem precisar fazer prova. Mesmo que eu dê uma prova e que eu dê uma prova que corrija com o máximo rigor, isso que eu disse é verdadeiro. Todo aluno... Por quê? Para você contrariar o que eu disse, para dizer que é falso, você tem que dar um exemplo de uma pessoa com 5 metros de altura e você não vai achar, espero, né, essa pessoa. Então, há uma consequência, ou outra forma de dizer que o conjunto vazio está contido em qualquer outro, é que uma propriedade que é autocontraditória, ela implica em qualquer outra. Muito bem. Então, são coisas gerais a respeito do conjunto. Uma coisa. Nós estamos todos, eu, Paulo César e Wagner, partindo do princípio de que vocês vão, fora da hora de aula, ler esse livro, né? Ler o livro é fundamental. Aliás, um dos problemas maiores do ensino da matemática, isso a gente encontra esse problema seriamente quando a gente dá aula nos primeiros anos de faculdade e, em certos casos, até mesmo em pós-graduação, mas que não seja de matemática. Pós-graduação em matemática, a gente não encontra isso muito, não. É que as pessoas não sabem ler. Uma coisa que eu costumava fazer quando eu dava aula na graduação era pedir, de vez em quando eu pedia a um aluno para ler um trecho do livro que eu estava utilizando. Só pela maneira dele ler, a pontuação, a pausa que ele fazia, ou ela, ele ou ela, eu já via que ele não ia entender nunca, porque ele estava lendo com a pontuação errada. Então, ler é fundamental. Parece bobagem o que eu estou dizendo, mas a maioria das pessoas que estudam no ensino médio, dos alunos do ensino médio, não sabem ler. Não sabem ler. É capaz de ler e não entender aquilo que está lendo. Então, ler é fundamental. E aí, é a mesma coisa para nós aqui. Não é que vocês não saibam ler, mas é fundamental que vocês, desde já, se habituem com a linguagem, que é uma linguagem bem precisa
que vai ser adotada em todo o curso. Ok? Muito bem, então nesse livro aqui a gente tem uma série de observações, principalmente nesse início, que são observações que ajudam aqueles que se dedicam à arte de ensinar. Uma delas é que toda solução, todo processo de resolver equações consiste numa série de implicações lógicas. A gente pega uma equação e a gente vai resolver a equação, a gente faz uma série de manipulações e modificações nos termos da igualdade que definem a equação, e muitas vezes, um grande número de vezes, nós não nos damos conta de que o que nós estamos fazendo é uma série de implicações lógicas. Por exemplo, vamos supor que eu queira resolver, no âmbito do conjunto dos números reais, a equação x2 mais 1 igual a 0. Aí eu escrevo x2 mais 1 igual a 0. E eu tenho uma inspiração repentina e resolvo multiplicar ambos os membros desta igualdade por x2 menos 1. Então, x2 mais 1 vezes x2 menos 1, multiplicando 0 por x2 menos 1 dá 0. Faço a multiplicação, dá x4 menos 1 igual a 0. Passo o 1 para lá, para o segundo membro, fica x4 igual a 1. Aí eu concluo que x é igual a mais ou menos 1. Se eu não estiver atento para ver o que é que eu fiz, eu vou dizer que a equação x2 mais 1 igual a 0 admite duas raízes, x mais 1, x igual a mais 1 e x igual a menos 1. Evidentemente, isso é falso, porque quando eu substituo x por mais 1 ou por menos 1 aqui, não vai dar 0, dá 2. Então, onde é que eu errei? Olha para os passos que eu segui, que eu adotei em cada passo desse está absolutamente correto. Não tem nada errado do que está escrito aqui. Nada errado. Está tudo absolutamente certo. O que está errado é a conclusão. Que aí eu digo, então, se x2 mais 1 igual a 0, então x igual a mais ou menos 1. Isso é verdade. Mas isso não significa que se x é igual a mais ou menos 1, então x2 mais 1 é igual a 0. Quer dizer, cada passo desse é uma implicação lógica. Quer dizer, quando a gente começa com a equação, a gente começa com uma hipótese. Quando eu escrevo x2 mais 1 igual a 0, eu estou dizendo assim, suponhamos que x seja um número tal que x2 mais 1 seja igual a 0. Se isso acontecer, então, se isso aqui, então isso. Ou, usando a notação de implicação, x2 mais 1 igual a 0 implica que x2 mais 1 vezes x2 menos 1 igual a 0. Isso aqui implica, aliás, é a mesma coisa, só que x4 menos 1 igual a 0, que por sua vez implica isso, que por sua vez implica isso. Quer dizer, o que está escrito aqui, o que eu fiz, foi o seguinte, se o número real x é tal que x2 mais 1 seja igual a 0, então esse número real tem que ser ou mais 1 ou menos 1, ou seja, x pertence ao conjunto que é chamado conjunto verdade, né? Que é uma coisa engraçada, que o conjunto verdade é uma expressão que só existe no ensino secundário. Eu nunca vi nenhum matemático, nenhuma pessoa que aplica matemática, um economista, um engenheiro, um físico, etc., falar no conjunto verdade de uma equação. Nunca ninguém fala isso. Mas, de qualquer modo, essa é a terminologia. Existe uma terminologia especial nos livros do ensino secundário, médio e fundamental. Por exemplo, ciclo trigonométrico. Está em todos os livros. Isso é coisa de paulista.
Não, acho que é coisa do Brasil todo, que esses livros são usados no Brasil todo. Bom, então, onde é que está o erro aqui? Que erro? Não tem erro, aqui está certo. Se x2 mais 1 é igual a zero, então x pertence a esse conjunto aqui, menos 1 mais 1. Ora, o conjunto das soluções dessa equação aqui é o conjunto vazio. Não existe nenhum número real tal que x2 mais 1 seja igual a zero, porque x2 é um número não negativo, que somado com 1 dá maior do que ou igual a 1, por conseguinte não pode ser zero. Bom, o que está dito aqui é que o conjunto vazio está contido em qualquer outro. Quer dizer, se por acaso existir algum número x, tal que x2 mais 1 é igual a zero, esse número só pode ser menos 1 ou mais 1. Quer dizer, se por acaso existir um aluno que tenha 5 metros de altura, então ele vai tirar 10 na minha prova, no meu curso, sem fazer prova. Mas esse cara não existe. Então pronto, quer dizer, o que eu falei é verdade. Então, se existir algum número real, tal que x2 mais 1 é igual a zero, então esse número tem que ser menos 1 ou mais 1. Mas esse número não existe, então não tem que ter nada, acabou. Entende? Então, uma coisa é essa, quer dizer, isso é fundamental. Toda vez que nós estamos resolvendo uma equação, nós estamos fazendo uma sequência de implicações lógicas. Algumas implicações podem ser revertidas, outras não. Né? Então, o que não pode ser revertido é que se vamos ver quais são as implicações que podem ser revertidas e quais são as que não podem. Se x é menos 1 ou mais 1, então, se x está nesse conjunto, então x é menos 1 ou mais 1. Isso é claro, porque esse conjunto só possui dois elementos, menos 1 e mais 1. Se x é menos 1 ou mais 1, então a sua quarta potência é 1. Verdade. Se a sua quarta potência é 1, então x4 menos 1 também é zero. Se x4 menos 1 também é zero, então x4 menos 1 é igual a x2 mais 1 vezes x2 menos 1, de modo que isso aqui é a mesma coisa que escreveram que está em cima. Aqui é que está o ponto. Se x2 mais 1 vezes x2 menos 1 igual a zero, isso não quer dizer que x2 mais 1 seja necessariamente igual a zero. Quando o produto de dois números é zero, qualquer um dos dois pode ser zero. Um dos dois tem que ser zero, pelo menos um, pode ser que seja outro. Então, essa parte aqui é que não pode ser revertida. Mas na maioria das vezes que a gente resolve a equação, eu mesmo, todo mundo, ninguém se dá conta disso, a gente vai resolvendo, no fim cheguei à solução. Pronto, aqui é a resposta, acabou. Mas quando você diz que aqui é a resposta, você está pressupondo que você pode reverter todos os passos da sua solução. Ok? Isso então, essa minha observação tem por objetivo mostrar um exemplo de como é que nesse curso, o Wagner e o Paulo César, agora o Paulo César e depois o Wagner amanhã, vão dar outros exemplos de situações para ajudar a contribuir para as suas aulas, né? É isso que nós entendemos por ensinar a ensinar. É passar um pouco da nossa experiência para vocês. Bom, esse capítulo inicial do livro tem 20 páginas de texto. Tem uma série de observações que não tenho tempo de fazer aqui. Eu vou prosseguir para o capítulo 2. O capítulo 2, que contém a parte final dessa aula, o título do capítulo é Números Naturais. O conjunto dos números naturais é
um modelo matemático para efetuar a operação de contagem. De um modo geral, número, em termos bastante concretos, número é o resultado de uma medida ou de uma contagem. Aliás, número é o resultado de uma medida, de uma comparação, de uma comparação entre uma grandeza e outra grandeza da mesma espécie tomada como unidade. Quando você faz essa comparação, o resultado da comparação é um número. Se a grandeza é discreta, então a unidade é um objeto que pertence ao conjunto, aquele conjunto discreto. Discreto significa é o oposto de contínuo. Tá? Então o resultado é um número inteiro. Se a grandeza é contínua, o resultado é um número real. Depois, essa noção de número como resultado de uma medida, de comparação de uma grandeza com a unidade, ele foi estendido para incluir números como números complexos, que não são exatamente, estritamente falando, não são resultado de uma medida ou de uma comparação com a grandeza. Você pode interpretar assim, mas é uma interpretação bastante sofisticada, é melhor dizer que não, que é uma extensão da noção de número. Muito bem. Os primeiros números que ocorrem são os números naturais, que constituem um conjunto de objetos abstratos, que são o modelo matemático para efetuar a operação de contagem. Não é necessário atribuir a esses objetos, 1, 2, 3, etc., nenhum significado filosófico, como é a unidade, criou toda a origem de todo o universo, etc., nada disso. É simplesmente um símbolo. 2 é outro símbolo, é o que vem depois de 1. 3 é o que vem depois do 2. E assim por diante. Esse assim por diante é uma frase meio capciosa. Assim por diante, o que significa assim por diante? Vamos discutir esse ponto agora, daqui a pouco. É bom a gente se lembrar que isso são nomes de números que a gente sabe. 2 é o que vem depois do 1, 3 é o que vem depois do 2, mas nem todo número tem nome. Alguns números muito grandes não têm nome. Qual é o nome que você dá ao número 10 elevado a 1000? Quer dizer, 1 seguido de 1000 zeros. Qual é o nome desse número? Não tem. O que eles têm um processo extremamente engenhoso que a humanidade aperfeiçoou através dos tempos, que é o chamado sistema posicional de numeração. No nosso caso, sistema decimal. No caso dos babilônios, era sexagemal. No caso dos maias, era vigesimal. A unidade contava de 20 em 20. Que eles usavam, o fato de que os maias usavam um sistema de numeração de base 20 já indicava que eles andavam descalços, né? Porque se ele tivesse calçado, ele só via os dedos da mão. Agora, então esses números, primeira coisa é o seguinte, não é necessário absolutamente atribuir nenhum significado a isso. 1 é o começo, 2 é o que vem depois do 1, 3 é o que vem depois do 2 e por aí vai. Agora, os povos primitivos só contavam 1, 2, quando chegava no 3, aí é muito. Então, se você olhar para as línguas, por exemplo, em inglês, 3, como é que é 3 em inglês? Todo mundo sabe, 3. 3, não é tree, não. Tree é árvore. 3. Existe também uma palavra, thrice, em inglês, que quer dizer 3 vezes. Mas como twice quer dizer 2 vezes, thrice, mas thrice significa também muito, extremamente, demasiado. Né? Se você olhar para francês, você vê que 3 é trois. E tem uma palavra que significa demasiado também, que é trop.
Se você olhar para o italiano, se você vê três, e você vê que é troppo. Allegro, ma non troppo. Né? Não é demasiado. Então, essas palavras dão a entender que essas pessoas, essas antigas, né, os primeiros que formularam essas línguas, achavam que 3 já era demais, era um negócio... aliás, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais, né? Está aí a prova. Salvo os bárbaros que deram origem à língua alemã, que foram mais longe, que em alemão, 4 é vier, e muito é viel. Porque os alemães eram mais espertos do que os ingleses, do que os franceses, do que os italianos. E pelo menos em termos matemáticos. Eles sabiam contar até 4. Não é fácil. Muito bem. Então, esse é só para alegrar o ambiente, que é bom. E aí a gente finge que sabe um bocado de língua, né? Mas o meu conhecimento dessas línguas chegou aí até 3 só. Passou daí, é troppo e acabou. Bom, então, veja bem, o meu ponto de vista é esse. Não vale a pena, aliás, não é bem um ponto de vista, é uma realidade. Você pode desenvolver toda a matemática sem dizer o que é 1, o que é 2 e 0. Surge a primeira pergunta. E 0? Por que você não começa com 0? Os livros do colégio todos dizem que números naturais começam com 0. Até posso. A resposta a essa pergunta é certo. 0 é o primeiro número natural? Sabe qual é a resposta para isso? Sim, não e talvez. A resposta é essa, sim, não e talvez. Todas as três respostas são corretas. Eu, pessoalmente, eu digo não, porque eu resolvi que o número natural os números naturais começam por uma razão muito simples. Se eu imagino os números naturais como sendo o modelo matemático para operação de contagem, ninguém conta começando com... Quantos dedos eu tenho na minha mão? 0, 1, 2, 3, 4. Não dá. Não tem. Então eu começo com 1. Então, se o número natural é para contar, então eu tenho que começar com 1. Agora, aí a pessoa diz, não, mas aí 3 menos 3 não é número natural. Não é. 3 menos 5 também não é. Claro, se você acrescenta o 0, você ganha um pouquinho. Você consegue dizer que 3 menos 3 é igual a 0. Mas e daí? E a resposta não está certa também. Se você quiser, tudo bem. Eu digo, os números naturais começam com 0, mas eu só conto a partir do 1. Está certo, você tem direito de dizer isso. Complica um pouco a vida, mas tudo bem. E talvez? Talvez é porque você pode começar do 0, pode começar do 1, pode começar do 2. Por exemplo, os gregos não achavam que 1 era número. Achavam que 1 era uma unidade. Ele tem um negócio assim meio místico a respeito do 1. Se você pega o livro de Euclides, ele vai demonstrar um bocado de teoremas sobre números primos, etc. Ele trata sempre o 1 separadamente, porque o 1 é um número meio chato, porque se você define número primo, é aquele que só é divisível por si pela unidade, então 1 é um número primo, mas 1 é chato, você admitir que número é primo, que 1 é primo, dá confusão. Porque quando todo número pode ser decomposto em produto de fatores primos de uma só maneira, o 1 pode ser decomposto em produto de fatores primos de infinitas maneiras. 1 vezes 1, 1 vezes 1 vezes 1, 1 vezes 1 vezes 1, etc. Então é melhor deixar o 1 fora. Então os gregos deixavam o 1 separado, começavam do 2. Então, a resposta, 0 é número natural? Resposta, sim, não e talvez. Para mim, não. Mas isso aí não é uma coisa peremptória. Não é uma coisa definitiva e absoluta. Bom, então é o seguinte, tem esses objetos. Agora, quando a gente tem uns objetos matemáticos, a gente tem que ter umas regras para manipular esse objeto. Outro dia eu resolvi comprar um aparelho novo de televisão, que o meu velho já está... Aí veio com um manual de instruções para como lidar com o aparelho. Olha, o manual é tão complicado que eu resolvi aprender na prática. De vez em quando eu quebro a cara, mas... Quer dizer, a mesma coisa, não só aparelho de televisão, mas se você tem um objeto como esse, você tem que ter as regras para manipular com esses objetos. Você tem que ter regras. O que você pode fazer com ele? Essas regras
foram obtidas de modo genial por um matemático italiano chamado Peano, Giuseppe Peano, que fez um código com as 4 propriedades que caracterizam os números naturais. Primeiro, que é o seguinte: o conjunto dos números naturais é representado pela letra N. Aliás, os livros de colégio, atualmente, os números naturais, em vez de ser representados pela letra N, são representados assim. É Z estrela mais. É ou não é, Olavo? Eles não conseguiram complicar mais ainda, mas estão tentando. Z estrela mais. Então, os axiomas de Peano são os seguintes. Os axiomas são o conjunto de regras segundo as quais você manipula os objetos que você está estudando. Isso é o manual de instruções, tá? Você até vê a televisão, você tem que ler o manual de instruções. Então, esse é o manual de instruções. Tem um conjunto N chamado conjunto de números naturais. Então, primeiro, existe uma operação. Quer dizer, primeiro é o seguinte: todo número natural tem N, vamos chamar de N. Tem um sucessor S de N. Então, a primeira coisa que tem no número natural é que o 1 tem um sucessor que é o 2, o 2 tem um sucessor. Todo número tem um sucessor que eu vou representar por S de N. 2 números com o mesmo sucessor são iguais. Ou seja, números diferentes têm sucessores diferentes. Então, em termos mais simbólicos, assim, todo número tem um sucessor, representado assim. Se 2 números têm o mesmo sucessor, quer dizer, se S de M for igual a S de N, então M é igual a N. Quando vocês tiverem a aula do Paulo César, vocês vão ver que ele vai apresentar a noção de função, e então isso significa que a função S é uma função de N em N, que a cada número associa o seu sucessor. Então S é uma função de N em N, mas não precisa dizer isso agora. Mas vocês daqui a pouco vão ver isso, né? E isso aqui significa que essa função é injetiva. 2 números têm o mesmo sucessor, são iguais. Bom. Terceira propriedade, terceiro axioma. Existe um número um único número chamado 1, que não é sucessor de outro. A gente, na linguagem corrente, não é sucessor de nenhum outro. Mas fica meio esquisito, que do ponto de vista estritamente lógico, não é de nenhum, significa que é de algum, né? Mas, por exemplo, se você vai falar inglês, você tem que ter cuidado. Botar 2 negações é uma afirmação. Então, eu digo isso, que não é sucessor de outro número, qualquer outro número. Então, esse número chamado 1. Se você
adotar o ponto de vista que os números naturais começam com zero, então um número chamado zero, que não é sucessor de nenhum outro. E 4, que é o chamado axioma da indução. Quer dizer, se um conjunto de números naturais contém e contém o sucessor de cada dos seus elementos, então esse conjunto é o conjunto de todos, então esse conjunto contém todos os números naturais. Esse axioma, que é bem mais complexo do que os demais, é o chamado axioma da indução. E ele simplesmente diz que o conjunto dos números naturais pode ser exaurido se você começar do 1 e for tomando o sucessor de cada um dos seus elementos. Se você fizer isso sucessivamente. Quer dizer, se você tiver qualquer número natural, quer dizer, x pertencente a ele, significa que x contém todos os números naturais. Então, o que está dizendo aqui é o seguinte: se você pegar qualquer número natural, se você começar do 1 e tomar o sucessor do 1 e o sucessor do sucessor, você termina chegando lá. Ok? Para a gente entender direito esse axioma, eu acho, pelo menos eu acho conveniente olhar assim. Vamos supor que os números naturais, eu escrevesse eles assim. Depois eu botava aqui 2, 4, 6, 8, 10, etc. Isso é uma interpretação maluca. É uma interpretação que serve só para ajudar eu a entender isso aqui melhor. Pelo menos, ou então confundir mais, não sei, vocês decidam. O sucessor de 1 é o 3, aqui tem todos os números naturais, só que eles estão feitos assim. Eu resolvi bagunçar as coisas. O sucessor do 1 é o 3, o sucessor do 3 é o 5, o sucessor do 5 é o 7 e assim por diante. O sucessor do 2 é o 4, o sucessor do 4 é o 6 e assim por diante. Então, se eu começar do 1 e for tomando o sucessor do sucessor do sucessor, eu nunca chego no 2. Nunca vou chegar no 2. Então, se eu considerar esse conjunto X aqui, esse conjunto contém o 1 e contém o sucessor de todos os elementos, mas não contém todos os números naturais. É claro que esse não é o modo, quer dizer, esse conjunto não é o conjunto dos números naturais, porque ele não satisfaz aquela condição ali, a condição 4. Então, esse é o processo de indução. Esse axioma da indução, ele pode ser formulado também como sendo um método de demonstração. E, aliás, todas as demonstrações que se referem aos números naturais, inicialmente, todas as demonstrações iniciais, quer dizer, para estabelecer as bases da teoria da aritmética, né, elas se baseiam fortemente nesse axioma aqui, o axioma da indução. Por que ele é verdadeiro? Ele é mais ou menos uma definição, ele completa a definição dos números naturais. Quer dizer, os números naturais são o único conjunto onde se pode fazer isso. Qualquer outro conjunto onde se possa fazer isso, quer dizer, onde tem uma noção de sucessor com essas propriedades, né, é o conjunto dos números naturais ou é o conjunto dos números naturais disfarçado. Por exemplo, eu podia, em vez de chamar o conjunto dos números naturais, eu considero o conjunto dos números naturais cor-de-rosa. E só vale se eu desenhar com giz cor-de-rosa. É outro conjunto diferente. Isso aqui é um conjunto branco, mas tudo é a mesma coisa. Eu podia... Os gregos, por exemplo, usavam letras em vez de números. Eles não tinham números, não tinham algarismos, tinham letras. Eles usavam as letras para significar número. Bom, então, por exemplo, então, a partir daí, o que eu queria dizer é o seguinte: a partir daí você prova tudo a respeito dos números naturais. Qualquer fato que se refira a números naturais pode ser demonstrado a partir desses axiomas. Se não puder ser demonstrado a partir desse axioma, não é verdadeiro. Aí entra uma história
do Gödel e tudo mais, da incompleteza e tal, mas é outra história. Eu mantenho essa afirmação. O que não puder ser demonstrado a partir daí não é verdadeiro. Está encerrado a história. Bom, então... Então, só para completar essa minha ênfase sobre os números naturais, eu quero dizer o seguinte, que esses números naturais que estão aqui são substantivos. Quem vai atribuir aos números naturais a capacidade de serem adjetivos é o Paulo César, na aula seguinte. Por enquanto, eles são só substantivos. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, nesse momento não tem sentido eu falar em 5 dedos. O que quer dizer 5 dedos? 5 é uma coisa que está ali dentro daquele conjunto. Você tem 1, 2, 3, 4, 5. Não tem sentido falar em 5 dedos. Tá? Quer dizer, eu falo adjetivo, peraí. Quando eu estudei na escola, existiam as categorias gramaticais, substantivo, adjetivo, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Ainda existe isso? Ainda existe. Pois bem, os adjetivos podiam ser adjetivos demonstrativos e adjetivos qualificativos. Hoje isso não existe mais, né? Todo adjetivo agora, por definição, tem que ser qualificativo. Quer dizer, no meu tempo, este era um adjetivo demonstrativo. Hoje é considerado como pronome. Aí bagunçou tudo. O que acontece é o seguinte, os gramáticos eles precisam de viajar de graça de vez em quando. Então eles fazem umas reuniões nos países, estão muitos países de língua portuguesa, então eles fazem reuniões, se reúnem, e então vamos mudar as coisas e tal, então muda. Então inventaram esse negócio que, no meu tempo, os adjetivos tinham adjetivos numerais. Tinha adjetivo numeral cardinal e adjetivo numeral ordinal. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quando eu digo 2 dedos, 4 casas, 5 bolas, esse 2, 3, 4, 5, etc., são adjetivos. Eram adjetivos. Agora não é. E criaram uma nova categoria gramatical chamada numeral. Agora, se você olhar um dicionário de inglês, de espanhol, de francês ou de alemão, que são as línguas, ou de italiano, que são as línguas que eu mais ou menos manejo, desastradamente, mas manejo. Se você olhar 2, diz lá adjetivo. Em qualquer dessas línguas. Se você olhar 15, 20, adjetivo. Está lá, 20, adjetivo. Só em português é que não é mais. Ele resolveu mudar. Na certa, vão fazer mais uma nova reunião em Cabo Verde, ou então na Guiné, em Angola, Moçambique. Faz essas reuniões aí para poder decidir mudar as coisas. Tira o trema ou bota o trema. Agora já estão pensando em tirar o trema, não tem mais trema e tal. Aí a gente é obrigado, é uma ditadura danada, você é obrigado. Porque acontece o seguinte, se você não obedecer, você é ignorante. É pior de ser culpado e ir para a cadeia, é muito pior. Você desobedece, então você o quê? É analfabeto. O sujeito que diz que 2 mais 2 são 5, tudo bem. Até o Roberto Carlos já disse isso, tudo, e está aí ganhando dinheiro e tudo mais. 2 mais 2 são 5. Mas se você disser que chuva se escreve com X, aí você é desclassificado. Né? Muito bem. Então, esses aí são substantivos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que nesse momento não tem sentido eu dizer que eu tenho 5 dedos na minha mão. Não. Só tem 5 é uma coisa que está lá, é um número, é um objeto que ocupa um certo lugar naquela escala. Ok? Bom, talvez eu devesse, já estou com muito papo furado aqui, dizer como é que se definem as operações. Não é? São 3 coisas que têm que ser definidas. Adição, multiplicação e ordem. Adição é assim. Como é que eu somo 2 números naturais? Primeiro a gente soma 1. A adição é definida assim.
A definição de adição. Se eu tenho um número natural n, quero somar 1, é simplesmente eu tomo o sucessor de n. É como a gente ensina para os meninos pequenos em casa, né? Escuta, quando é 3 mais 1, é o que vem depois de 3, é o 4. O que é 5 mais 1? É o que vem depois do 5, 6. Então essa é a definição de n mais 1. E se eu quiser somar n com outro número que não seja o 1? Se é outro número que não é 1, então esse número que não é 1, então ele é sucessor de algum número. Porque um único número chamado 1 que não é sucessor de outro, o 1 é o único que não é sucessor. Então se eu quero somar o n com 1, eu sei, eu dou o sucessor de n. É o que vem depois. 3 mais 1, 4. E n mais outro número que não é 1. Então esse número que não é 1 é o sucessor de algum número p, por exemplo. Então, isso aqui vai ser igual, definir isso como sucessor de n mais p. Ou seja, peraí, mas o que é n mais p? Ah, estou aqui usando indução. Suponhamos que eu já sei somar 1. Suponhamos que eu sei somar n mais p, que eu sei somar p. Então, se eu sei somar p, eu sei somar com o sucessor de p também. Então, eu sei somar todos os números por causa do axioma da indução. Por exemplo, vamos supor que uma criança sabe somar os números, eu sei somar 3 mais 1 é 4, 4 mais 1 é 5, 8 mais 1 é 9, etc. Agora eu vou somar 2. Como é que eu somo 2? 7 mais 2, quanto é? Bom, eu sei somar 7 mais 1. 7 mais 1 é 8. Então, é o sucessor de 7 mais 1. Porque o 2 é o sucessor de 1. Então, é 9. Então, se eu sei somar com P, eu sei somar com o sucessor de P, que no fundo é P mais 1. Porque é só tomar o sucessor de N mais P. Então, com isso, essas duas regras aqui definem a operação de adição. Então, com isso, a gente prova as propriedades da operação de adição, etc. A multiplicação é parecida. Se eu quero multiplicar um número por 1, eu deixo ele como está. Então, eu sei multiplicar todo número por 1. Qualquer número eu sei multiplicar por 1. É fácil. 7 vezes 1, 7. Agora, se eu sei multiplicar por 1, eu sei também multiplicar por 2. Eu sei também multiplicar por 3. Porque se eu sei multiplicar por P... Bom, não vou escrever mais sucessor de P. O sucessor de N é N mais 1. Então, eu vou escrever logo N mais 1. Se eu sei multiplicar por P, eu sei multiplicar por P mais 1. Porque é só multiplicar por P e somar P. Ah, mas eu sei somar P, eu já sei somar P. Então essa é a definição. Quer dizer, então eu sei multiplicar N por qualquer número, porque por 1... É? Ah, é mais N. Obrigado. Está vendo? Pelo menos 2 pessoas estão prestando atenção. As outras que estão prestando atenção são bondosas demais, esses porque são chatos, né? Então a gente nunca sabe se a audiência é formada por gente bondosa ou gente que não está nem aí. Ordem. Ordem significa quando é que M é menor do que N. É isso aí, é muito fácil. Isso significa que N é igual a M mais P para algum P. Ou seja, por exemplo, o sucessor de M é maior do que M, porque o sucessor de M é M mais 1. Então, o sucessor de M é maior do que M. Né? E assim por diante. Quer dizer, o N maior do que M significa que N é igual a M mais algum número. Sobra mais algum número. Então, com isso, a gente define adição, multiplicação e ordem. Essa ordem é uma ordem que tem, como toda relação de ordem, tem umas propriedades que, tudo em matemática que tem essas propriedades, chama-se uma relação de ordem. São aquelas propriedades de inclusão, por exemplo. Inclusão de conjuntos é uma espécie de relação de ordem. Só que essa é um pouco mais estrita aqui.
A relação de ordem ela não é reflexiva, porque 2 não é menor do que 2. Ela é transitiva. Tem uma relação de ordem um pouco mais ampla, que é menor do que o igual, que eu implico com as pessoas que dizem menor ou igual. Né? X é menor ou igual a Y. Inverta. X é menor ou igual é a mesma coisa que igual ou menor. Né? Então diga X é igual ou menor a Y. Não é. São duas regências diferentes. A palavra menor tem uma regência e a palavra igual tem uma regência diferente. Menor do que igual a. Então, x é menor do que ou igual a y. M não é menor ou igual a n. Todo mundo diz menor ou igual a n. Eu não digo. Eu digo menor do que ou igual a n. Eu sou chato, mas depois de velho a gente tem direito a ficar chato. Quando é moço não tem, não. Bom, transitividade é a seguinte: se m é menor do que n, e n é menor do que p, isso implica que m é menor do que p. Então, essas são as propriedades. Essa é a propriedade central da relação de ordem. A outra é que é a antirreflexividade, é que m não é menor do que m, nem maior. Na verdade, vale uma coisa chamada tricotomia. Tricotomia tem nada a ver com tricô, mas quer dizer, você tem 3 afirmações que se excluem mutuamente. Isso é uma tricotomia. Quer dizer, tomo significa cortar, né? Tricotomia, quer dizer, dados M e N naturais, tem-se M menor do que N, M maior, N menor do que M, ou M igual a N, e essas 3 alternativas se excluem mutuamente. Quer dizer, só vale uma das 3 possibilidades, uma e somente uma das 3 possibilidades. Então essas são as propriedades da relação de ordem entre os inteiros e entre os números naturais. E agora eu encerro repetindo a recomendação que eu fiz de ler o livro, mas ainda tem um minutinho para dizer por que eu falei na relação de ordem, que existe uma propriedade que é muito importante, que na verdade, nesse contexto, poderia substituir o axioma de indução. Eu podia, em vez de usar a indução, podia usar essa propriedade, desde que você definisse as coisas direitinho. É equivalente ao axioma da indução, que é a boa ordenação. Todo conjunto não vazio de números naturais possui um elemento mínimo. Ou seja, dado qualquer conjunto de números naturais, existe sempre, que não seja vazio, existe sempre um elemento daquele conjunto que é menor do que todos os outros elementos daquele conjunto. Essa propriedade é extremamente útil quando a gente quer demonstrar coisas sobre os números naturais usando por absurdo. Você quer provar uma propriedade, suponha que essa propriedade não seja verdadeira.
então existe um mínimo, um conjunto não tem essa propriedade. Existe um conjunto que, se esse conjunto não tem essa propriedade, então ele tem um menor elemento que não tem essa propriedade. Aí você vai em cima dele e chega a uma contradição. Bom, então daqui a meia hora o Paulo César assume o comando.